Começa aqui o Clipping Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui na mesa comigo, a vereadora Sandra Tadeu, do DEM, ela que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ao lado da vereador Toninho Paiva, do PR, que preside a Comissão de Trânsito e Transporte. Obrigado pela presença. E também vereador Paulo Frange, do PTB, que é o relator da Lei de Zoneamento. Sejam todos muito bem-vindos. Vereadora, sua saudação inicial ao nosso público. Bom, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde ao Daniel, aos meus nobres pares, o vereador Paulo Frange, o vereador Toninho. A gente se sente muito feliz de estar novamente aqui discutindo os assuntos da cidade. Legal, com agora meus pares. Perfeito. Obrigado pela presença, vereador Toninho Paiva. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sua saudação inicial ao público do Clipping Eletrônico. Queremos cumprimentar aí todos os telespectadores da TV Câmara. Sempre é uma oportunidade boa para que você possa realmente esclarecer, sentir o clamor da nossa população aqui da cidade de São Paulo. E a gente sai sempre fortalecido cada vez que a gente tem essa oportunidade. Principalmente com a vereadora Sandra Tadeu e os dois médicos, um cardiologista e uma pediatra aqui. Paulo Frange, um grande cardiologista. Certamente. Então, vereador Paulo Frange, do PTB, sua saudação inicial ao nosso público que acompanha a TV Câmara São Paulo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectador. Que bom oportunidade de estar aqui mais uma vez e com a oportunidade de estar aqui com a vereadora Sandra Tadeu, o vereador Toninho Paiva, participar desse momento aqui onde nós podemos contribuir e receber também informações da sociedade, né? Certamente. Os jornalistas e produtores da TV Câmara São Paulo, eles separam e compilam as principais notícias, o que saiu nos portais, o que saiu no impresso, nas revistas. Nós lemos parte dessas notícias, destacamos as manchetes e os vereadores fazem suas análises. De vez em quando eles concordam, mas de vez em quando eles discordam. E você em casa faz a sua avaliação e análise desse debate democrático, tá legal? Então, vamos lá, eu estou com a primeira notícia em minhas mãos, é a notícia de número 1, saiu no G1, tem manchete no ar. Haddad vai discutir com comunidade destino de escolas estaduais. E um breve destaque, após o governo do estado anunciar a reformulação da rede de ensino e dizer que vai entregar 24 escolas que foram construídas em terrenos municipais, essas 24 escolas devem voltar à prefeitura. E o prefeito Fernando Haddad disse que irá discutir a destinação dessas unidades de ensino com a população. Segundo o prefeito, nem ele, nem o secretário municipal de educação, o Gabriel Chalita, foram oficialmente procurados pelo governo do estado para avisá-los sobre as escolas cedidas. Eu começo essa rodada de análises com o comentário da vereadora Sandra Tadeu. Vereadora, esse pode ser um bom encaminhamento, o repasse desses prédios à Secretaria Municipal de Educação? A senhora entende dessa maneira? Eu entendo dessa maneira, Daniel. É o seguinte, as pessoas têm uma ideia, jogam para a população, você vê, ele vai devolver para a prefeitura sem nunca nem ter falado com o prefeito. É uma coisa assim absurda. Coloca as pessoas, assim, as mães, os alunos, professores, de uma maneira que uma maior confusão que tem acontecido na cidade, passeatas e outras coisas. Então, na verdade, eu acho, primeiro, se a área da prefeitura, a prefeitura tem que ser consultada, né? Do que vai ser feito, porque a área foi doada para fazer uma escola, penso eu. E, dessa maneira, eu acho que o Haddad ainda ele tem razão, que ele vai discutir com a população o destino. Se as pessoas acham que tem que ser mais escolas ou tem que ser a creche, tudo bem. Mas acontece que isso nem chegou ainda no prefeito, nem no secretário de Educação. Esse anúncio não deveria ter acontecido antes. Eu acho que primeiro deveria ter um arranjo com o prefeito, com o governador, e uma vez já tudo acertadinho, aí ele passasse isso para a população, até para discutir em audiências públicas. Na verdade, as pessoas têm ideia, jogam aí na imprensa, porque você tem conhecimento através da imprensa, até o próprio prefeito disse isso. Então, eu acho que fica muito confuso, a população sofre com essa incerteza das coisas. Enfim, toda ideia
ela quando tem mudanças, as pessoas sabe, sempre há aquela rejeição. Eu vou perder a minha vaga. Mas tem escolas que isso já tem números, que muitos alunos, escolas que têm deficiência até de alunos. Tem outros lugares que as escolas, precisa ter mais escolas, porque as escolas estão cheias. Então, eu acho que tem que ter esse balanço. Okay. Mas primeiro tem o balanço, vê quais as escolas que são deficientes e já fala, olha, tal escola, tal escola, tal escola. Aí começa que vai remanejar não sei quantos mil alunos. Isso cria uma expectativa difícil para as famílias. Bem lembrado. E o Sindicato dos Professores do Estado, o sindicato é contrário a essa reformulação, viu, vereador? As diretoras, inclusive, do sindicato disseram que os professores podem ser prejudicados. Qual a avaliação do senhor nesse caso? Eu, primeiramente, me causa surpresa que escolas construídas pelo Estado, colocadas numa área municipal, e só agora que vem à tona, é uma surpresa que realmente precisa ser esclarecido melhor. E segundo, que é fundamental, quando você vai mexer com educação, com crianças, adolescentes, as coisas passam a ter uma seriedade maior, porque infelizmente está crescendo o número de pessoas que realmente não concluem os cursos. Seja no primeiro grau, no segundo grau, não há conclusão, término dos cursos. Agora, eu acho que aproveitar também até que a vereadora Sandra falou, acho que é importante discutir com a sociedade em audiências públicas, que não seja o fórum aqui na Câmara Municipal, que levamos aos locais onde essa escola se for incorporada ao município, né, voltar à área do município, que seja no local, na região, para que os vereadores também participem e pode ter uma solução e um esclarecimento melhor para a população e para a Câmara Municipal também, que representa a população dessa cidade. Vereador Paulo Frangio, o senhor concorda com o vereador Toninho Paiva? O diálogo com a população é um ponto fundamental, não concorda? Sem dúvida, concordo plenamente. O que existe, Daniel, é que ao longo do tempo as responsabilidades do governo federal e do estadual foram sendo transferidas para o município. Não veio junto o dinheiro. Então, hoje, quem executa a saúde na cidade de São Paulo ou em todos os municípios, quem opera a saúde é o município. É responsabilidade do município a operação. Não repassaram para os municípios esse valor equivalente. Então, isso sobrecarrega no orçamento nosso. A educação fica num conflito de onde termina a área do Estado e onde inicia do município. Prédios construídos que eram para o Estado ter assumido em área municipal, porque na verdade era a responsabilidade deles, agora tem mudanças e aí devolve os prédios. Não tem nada mais barato do que o prédio. O duro é conduzir essas crianças, geralmente são 600, 800, 1000 crianças num colégio desses, ao longo de tantos anos. Portanto, é uma situação muito difícil de conflito. São Paulo, por ser muito grande, ele tem ações das 3 esferas. Nós aqui temos saúde do Estado, do município e da União, da área federal, as universidades. No ensino, a mesma coisa. Tudo isso traz uma dificuldade muito grande. Para a população entender, é muito difícil. Portanto, eu acho que a participação da sociedade nisso é muito importante agora. Muitas vezes, eles têm que se locomover fora completamente da sua residência. Não há uma discussão melhor. O próprio horário, a mudança de horário. Ou seja, com essa reorganização, algumas escolas serão fechadas e alguns jovens terão de se deslocar para outros locais mais distantes, é isso? Cria problema sério de transporte. Né? Eu acho que tem que ter um planejamento para que realmente aqui as coisas Foi uma ocorram. Decisão unilateral. Já não, houve vereador. um problema anterior, que era uma fila única de vagas nas escolas. Aí eles começaram a deixar só escolas no primeiro grau e depois outras escolas no segundo grau. Agora, tem famílias que têm 3, 4 filhos. Então, tinha mães que vieram à minha procura que ela tinha que deixar 3 filhos em lugares diferentes, sem carro, todos às 7 horas. Isso Humanamente impossível. É muito difícil isso. Agora, você imagine tirar a escola, né? E o transporte é dificultoso. Eu acho assim que isso teria que ser estudado melhor antes de fazer toda essa revolução que está fazendo aqui na cidade, no estado de São Paulo. Série de coisas Nossa! A própria O mais alimentação. importante, eu acho, que eles falam tanto da educação. Eu fui numa palestra
que se todo mundo que saísse do primeiro grau soubesse a ler e escrever corretamente, não precisaria nem mais nenhuma disciplina e fazer as continhas de divisão, de soma, você entendeu? Lógico. Nem isso, as nossas crianças, elas estão saindo da escola, estão saindo sem saber ler e escrever, ver primeiro reformular o aprendizado e depois reformular essa estrutura. Não adianta, é o que ele falou, é o que o Paulo falou, não adianta ter escola, ter prédio, se você não tem o conteúdo acertado. As crianças, vocês já viram os garranchos que elas fazem hoje? Não só criança, não tem mais um caderno de caligrafia, que isso foi importante lá atrás. Vê hoje a caligrafia dos alunos aí. Ninguém consegue entender. Não sabe Vereador escrever. Vereador Paulo Frange vai fazer um comentário. Daniel, só para chamar a atenção do telespectador, nós estamos agora discutindo a lei de orçamento, recebendo 24 escolas que não estavam na nossa conta, e o orçamento de São Paulo para o ano que vem é de 5% a mais do que o ano passado. Não cobre nem inflação. Essa conta não fecha. Portanto, é de se refletir aqui, inclusive, com a discussão do orçamento da cidade. Perfeito. Obrigado pela análise sempre didática, a análise do vereador Paulo Frange. Olha só, você que está em casa, você pode participar do nosso debate, você pode enviar perguntas para os vereadores. O número de telefone é o 33964944, eu repito, 33964944. A minha colega Carla Pimenta está aqui a postos para tomar nota da sua pergunta ou comentário, mas você também pode enviar perguntas e comentários pelo WhatsApp. O número é o 11 981587431, 981587431. Eu mesmo vou ler a sua mensagem aqui na palma da minha mão no meu celular. Essa mão tá meio dura que está engessado o braço, mas não tem problema, eu consigo desbloquear o celular. Tá legal? Bem, vamos virar a página. Tem um outro assunto importante, e olha só, eu tenho sorte, hein? Porque eu vou falar de lei de zoneamento e o relator da lei de zoneamento está aqui. É a notícia de número 2. Saiu no G1 também. Tem manchete no ar. Câmara de São Paulo aprova trocar imóvel ocioso por moradia popular. O projeto de lei precisa passar em segunda discussão e ser sancionado. O dono de imóvel ocioso entrega a área e recebe pagamento em moradias. Eu não vou me alongar nem me estender, mas eu vou pedir a análise e a explicação bem didática do vereador e relator da lei de lei de zoneamento, Paulo Frange. Por favor, vereador. Na verdade, não é uma inovação. Desde o Estatuto da Cidade, a possibilidade do chamado consórcio imobiliário, ela existe e essa é uma forma de regulamentar. A proposta, ela é muito interessante. Alguém tem o terreno e ele é particular. O município gostaria de construir habitação de interesse social aqui, esse terreno está parado. O município, então, chega ao proprietário e ele cede o terreno para que um terceiro, que é especializado na construção, construa essas unidades. E esse proprietário vai receber as unidades de habitação como forma de pagamento. É uma forma da gente não ter que disponibilizar dinheiro. É que no Estatuto de Cidade diz que o proprietário não pode ter lucro, o que é um absurdo. Nós não podemos também caçar o direito de alguém ter lucro com um investimento desse. Ele tem o terreno. Então, ele vai ter, na verdade, não é o lucro, ele vai ter exatamente a remuneração do valor correspondente em unidades. A iniciativa privada já faz isso na figura da incorporação. Aqui chama-se de consórcio imobiliário. É uma figura muito interessante, ela existe no Estatuto da Cidade desde 2001, pode ser aplicada na cidade de São Paulo, é mais uma ferramenta para tentar transformar terreno vazio em habitação de interesse social. Ok, eu vou abusar do senhor um pouquinho, porque tem uma outra notícia, inclusive, que a notícia diz o seguinte: o relator adianta que parques terão controle social. Explique para o nosso público. Temos algumas novidades, então, no texto da lei de zoneamento, é isso? Isso. Nós incluímos no texto do orçamento, aliás, as inclusões do texto da lei de zoneamento têm vindo da sociedade, têm vindo dos vereadores da casa. Portanto, é participativo realmente a lei de zoneamento. Aqueles que trabalham na área do verde, que gostam do meio ambiente, ficaram muito aflitos com a situação de pôr a possibilidade de, dentro de áreas verdes, inclusive no sistema de parques, dos parques novos, a possibilidade de se implantar um equipamento social. Então, ficou muito claro agora no texto, atendendo toda essa solicitação da demanda, que veio do pessoal, que é o seguinte: quando nós não identificamos nenhuma outra área no entorno daquela outra área verde, para que a gente possa colocar uma unidade de saúde ou uma creche,
nós podemos utilizar esta área. Como já acontece em alguns parques como da já cidade. acontece hoje. Só que, a partir de agora, a lei do zoneamento, nós deixamos claro que nós temos que consultar o conselho gestor desse parque. E ele participa da decisão. E se aquele conselho ainda não foi instituído, porque o parque ainda não é um parque totalmente construído, ele está só em planejamento, nós vamos ouvir o CADES. Portanto, é o controle social do uso de uma área que está no sistema de área verde do município, pela população, permitindo uma outra coisa. Não vamos tirar o verde da cidade por isso. Se você avaliar qual é a demanda que a cidade tem ao longo dos próximos 20 anos, nós vamos precisar, nessas áreas onde nós não temos nenhum terreno por perto, cerca de 300 equipamentos num período de 20 anos. E num período de curto prazo não chega a mais do que 10, 15 equipamentos. Portanto, o município vai compensar essa mesma área projetada no solo em outro espaço. Portanto, não se perde verde, ele apenas utiliza aquele espaço porque já tem segurança, já está limpo, já está tratado e já tem custo para o próprio município. Mas agora, com uma característica, nós vamos ouvir o Conselho Gestor ou o CADES, o que até então não estava previsto na lei. É um avanço muito grande. É uma reorganização, então. É o controle social do uso dessas áreas. Nós vamos Isso voltar é a falar, porque eu quero saber quais são os próximos passos da lei de zoneamento do vereador. Ver com bons olhos, é fundamental essa reorganização para a cidade, não? Não, sem dúvida nenhuma. É melhor do que você tem visto aí, quase que normal, as invasões que tem em várias áreas na cidade. Sem contar, quando você comenta que a possibilidade de troca de imóveis que estão ansiosos por moradias popular, nós temos aqui em São Paulo, já dados pela Secretaria de Habitação, nós temos 96 prédios aqui invadidos no centro da cidade. Tá? A Secretaria de Habitação está aí os dados aqui para quem quiser conferir. E outra coisa mais importante e grave, as pessoas que invadiram, eles sobrelocam os espaços aqui na cidade. Essa é uma preocupação constante. E quando eu vejo aqui o nobre relator, o Paulo Franchi, que tem se empenhado realmente em tentar reorganizar essa cidade, porque São Paulo está necessitando, tem muitas coisas boas que foram feitas no plano diretor, de trazer a moradia próxima ao trabalho, trazer a moradia próximo ao transporte. Eu tenho um avanço. Agora também tem umas coisas que preocupam a todos, que são aleatoriamente as leis de interesse social em locais que já são consolidados, locais que têm moradias há mais de 50 anos. Isso deixa uma preocupação constante. E realmente o que ocorre nessa cidade, pessoas que já têm uma certa idade e correm um problema de saúde, e tem aqui inclusive a médica e o médico aqui que poderão também falar sobre isso. Eu vejo que o plano diretor, e teremos que votar aí em primeira e posteriormente votar em segunda, e tenho certeza que deverá melhorar as condições de moradia nessa cidade e organizar também o comércio, organizar o transporte. A Câmara tem se debatido, foram feitas mais de 50 audiências públicas e que realmente trouxeram para beneficiar a cidade. Aí, Daniel, tem uma contribuição que temos que fazer justiça aqui. O vereador Toninho Paiva, o vereador Gilson Barreto, a vereadora Sandra Tadeu participaram da discussão na região do Tatuapé e da Penha e tinha algumas áreas estruturadas que estavam demarcadas como ZEI 5. As audiências públicas foram bastante tensas. Essa solução nós já resolvemos, já encontramos uma solução para isso. Vão ser desmarcados as ZEI 5 que estavam nessa região. Portanto, é uma vitória da população que percebeu, é uma vitória da casa que teve a sensibilidade, trouxeram para a gente o problema. Não vão ficar os moradores, aqueles que não têm moradia, ficar sem a possibilidade, porque nós encontramos outros terrenos para demarcar, e é assim que faz. Essa é uma belíssima de uma feijoada onde todos trazem a sua contribuição. Cada um trouxe a sua contribuição, as audiências foram bastante tensas e a participação toda acabou chegando a uma solução que resolveu uma das preocupações do Toninho, da Sandra e de outros vereadores da região leste, e nós encontramos uma solução porque foi bastante ruidosa e tudo, mas já está com certeza contemplada essa situação da demarcação das chamadas ZEI 5 em algumas áreas estruturadas. Nós vamos procurar outros espaços ali para poder contemplar essa população que não tem moradia. A população lá na região ficou mais tranquila, vereador? Pô, nesse sentido ficou sim, porque também tinha muito comércio que tinha sua lojinha e tal,
E ali já achavam que ia haver uma desapropriação, porque ali ia virar ZEIS e tal. Então, eu acho que a partir do momento que a gente aprovar a lei e ficar tudo dentro das normativas, eu acho que as pessoas vão ficar mais tranquilas. Mas outra questão, eu queria discutir na questão da habitação. O que a gente tem que resolver aqui na cidade de São Paulo é essa lista que não tem fim de moradia. Não existe uma lista. Há agora organizações sociais, movimentos sociais que arrumam um terreno lá e ele vai construir essa associação e vai distribuir isso para aquele pessoal que é associado a essa associação. Tem gente que paga R$200 para ficar sócio lá por mês, para ele ter o destino certo daquela moradia. Isso não existe, eu acho isso um absurdo. Aquela lista lá da Coab, aquilo já está ultrapassado. Aquilo é um absurdo que está acontecendo. E outra, nesses prédios todos invadidos, você vai observar que tem moradores lá que eu acho que nem a papelada para permanecer, os documentos necessários para permanecer no país, as pessoas não têm. Aqui, o Brasil virou país do mundo, né? Todo mundo vem para cá, todo mundo quer casa, quer escola, quer saúde, quer creche. Eu não estou sendo desumana, mas acontece que nós temos brasileiros, filhos deste país, na periferia da cidade de São Paulo, e não precisa nem na periferia, é só olhar aqui no centro de São Paulo, você vai observar a miséria que as pessoas vivem. Há pessoas ainda que têm necessidade de alimento. Como é que eu posso absorver tudo isso na cidade de São Paulo? E eu acho que esse negócio de habitação, que vamos pôr isso e aquilo, primeiro nós temos que arrumar uma lista. Essa lista tem que ser acompanhada pelo Ministério Público, tem que ser acompanhada aqui pela Câmara Municipal e saber realmente, porque tem pessoas que estão na fila há 20 anos, mas tem pessoas que já arrumaram casa, que fizeram a cooperativa e já entraram. Isso não está certo, Paulo. E uma outra coisa na questão dos parques. Eu, sinceramente, eu sou contra esse negócio de, por exemplo, aquele Parque dos Búfalos. Como é que você vai pôr 14 mil pessoas ao lado da Abílis? Veja só que absurdo. Com mais de 17 nascentes. Eu estive lá. Tem trechos desse parque que tem Mata Atlântica ainda. E o que acontece? Se ainda eles pegassem as pessoas que vão morar ali, pessoas que estão ao redor da Abílis, que eles precisam retirar aquelas pessoas e colocar lá, não. Fora aquelas pessoas que já não têm escola, que não tem creche, que não tem posto de saúde e hospitais, eles vão trazer mais 14 mil pessoas para ir morar nesse Parque dos Búfalos. Então, não tem estrutura nenhuma. Não tem, já não existe a estrutura. É só ir lá e observar que não existe a estrutura. E nós, toda hora se queixamos do problema de água, então estamos cada vez mais tirando a área permeável e colocando mais prédios. Então, um comentário do vereador Paulo Frange. Então, a situação do Parque dos Búfalos, ela foi demarcada como uma ZEIS 4 e protocolaram o projeto bastante ousado, caminhou e hoje nós, na lei de zonamento, não temos a oportunidade de tratar desse assunto, porque como tem o direito de protocolo assegurado em todas as instâncias, já foi discutido isso, eles têm um protocolo, já aprovaram o projeto e tudo. Aí houve uma ação na justiça tentando bloquear e não foi feliz na ação, porque o juiz entendeu que se tem um protocolo, isso vai ser tratado dessa forma. Portanto, sai da nossa alçada na Câmara tratar esse assunto. A vereadora tem razão, porque, na verdade, nós temos que trabalhar muito, estamos cuidando muito dessa região dos mananciais, para que a gente não demarque mais áreas que possam adensar essa região, para que a gente possa proteger as nossas nascentes. Para finalizar o assunto da lei de zoneamento, pelo menos no clipping eletrônico de hoje, vereador, quais são os próximos passos? O PL deve ser votado este ano ainda? Nós temos um protocolo de um cronograma que foi tratado na Comissão de Política Urbana, foi apresentado aos vereadores e protocolado também no Ministério Público, que a gente faria todas as primeiras 41 audiências públicas
apresentaríamos um relatório na Comissão de Política Urbana aos vereadores, colocaríamos isso na internet para que todos pudessem ter acesso a isso e em seguida começaríamos a discutir. Nós temos a chance, inclusive agora com a oportunidade dos feriados, de entregar esse relatório até meio para final da semana que vem. Então, esse relatório deve estar pronto para que possa estar na internet a partir daí. A partir daí, dependendo da composição política da casa, reunião dos líderes, da posição do presidente da comissão, da presidente da Comissão de Política Urbana, a partir dessa semana próxima a gente teria condição de votar em primeira. A votação em primeira é apenas para a gente poder consolidar tudo aquilo que veio para dentro do relatório, que é contribuição da sociedade, que é técnico, que é aperfeiçoamento do projeto. Não é texto final, aprova em primeira, e aí temos as devolutivas. São 8 devolutivas macro-regionais, e no final, se tudo correr bem, no final de dezembro nós teremos chance de votar em segunda. Esse é o cronograma que foi apresentado ao Ministério Público e está valendo por enquanto. E voltaremos a tratar do assunto quando o projeto de lei for aprovado. Tá legal? Bem, olha só, recebi comentários e mensagens aqui. O Rodrigo Freitas, de Pinheiros, pelo WhatsApp, envia um comentário. Na cidade de São Paulo, a mistura habitação e comércio se tornou explosiva, sem exageros. Deveríamos aplicar as regras de convivência conciliando trânsito, comércio e habitação. Legal, comentário registrado. A Sônia Ribeiro, do Morro Grande, faz menção àquela primeira notícia que nós lemos. Estou muito preocupada com essas mudanças das escolas estaduais. Meu filho tem 7 anos e estuda numa escola que é referência aqui no bairro. A diretora não sabe informar qual será o destino dessa escola. Legal, obrigado pelo comentário, viu, Sônia? Olha só, eu vou aproveitar que o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte está aqui no programa e por essa razão eu tenho a notícia de número 7 em minhas mãos. Manchete no ar. Número de motoristas com 20 pontos na carteira de habilitação sobe 50% em São Paulo. Nos 3 primeiros trimestres, 252 mil pessoas contra 165 mil em 2014. No estado, de janeiro a setembro, 577 mil motoristas foram notificados, mais de 500 mil. Vereador Toninho Paiva, a gente pode atribuir isso ao quê? Imprudência, fiscalização mais rigorosa ou redução da velocidade? Não, veja bem, esse número aqui é preocupante, porque quando você tem um acréscimo de 50% de motoristas que têm as suas carteiras aí com 20 pontos, e aí vê que eu entendo que há por parte do Estado, e também hoje a Companhia de Engenharia de Tráfego e até a própria Guarda Civil Metropolitana tem tido essa autonomia de multar os infratores. Eu acho que há um exagero um pouco nisso, porque deveria ter uma fiscalização, como vinha tendo há uns anos atrás, principalmente permitir que pessoas alcoolizadas transitando na cidade. Nós tivemos recentemente, quando chega a óbito mesmo, é que vem um alerta para a imprensa. Uma moça ainda, semana passada, causou um acidente com 2 óbitos. Foi amplamente divulgado pelos veículos de imprensa. Mas inclusive. aí pagou uma 15 mil reais, se eu não me engano, e foi liberada. Veja bem, mata 2 pessoas, 2 pais de família, que todos eles tinham filhos, e com 15 mil está liberada, quer dizer, com 15 mil paga a vida de 2 pessoas, e o que fica de famílias, esposa, que tem que cuidar e tudo. Agora, não está se funcionando mais o bafômetro, não tem aquela fiscalização permanente de pegar cartas vencidas, cartas que realmente já estouraram seus pontos. Há necessidade que volte uma fiscalização maior nessa cidade. Tá? E realmente não tem a facilidade ainda que tem. Você vê normalmente em vários lugares da cidade cartaz. Atingiu 20 pontos, nos procure. Ali está a facilidade. Ali está dizendo, vai lá, paga e limpa os pontos da sua carteira. Sabe, está publicamente para todo e ninguém toma providência. Eu acho que é um momento oportuno, e se veio aqui, tem os nobres amigos nossos aqui, vereador,
Paulo e a Sandra Tadeu, que realmente nós devemos fazer alguma coisa nessa casa aqui. Porque é uma brutalidade que se comete com a população lá, publicamente. Vem aqui para realmente você comprar os pontos, as infrações que foram cometidas. Vereadora Sandra Tadeu, a senhora também conduz veículos, a senhora é motorista, tem carteira de habilitação? Tenho carteira de habilitação, dirijo. O que a senhora tem detectado Eu no acho trânsito assim, de São Paulo? No trânsito de São Paulo, como é fácil pôr umas maquininhas lá, as câmeras, e vai lá e vai multando. Eu acho que em vez de só ficar multando, deveria fazer essas blitz aí. Porque não é um absurdo todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, mas a turma bebe e dirige, último acontecimento. E isso não é competência nossa, mas devia, sabe o quê? Essa pessoa que matou esses 2 pais de família, ela, ao invés de ser presa e pagar 15 mil reais, ela deveria pagar as despesas, sustentar essas 2 casas. Essas leis estão erradas. Quem está faltando dinheiro é para aquela família que perdeu o pai de família. E outra coisa, a prefeitura quer ganhar muito dinheiro com multas, coloca essas câmeras aí aonde o pessoal joga lixo. Porque o dinheiro que a gente joga fora na lata do lixo é o próprio 1 bilhão por ano, se não me engano, que a prefeitura paga para a coleta de lixo. E se nós andarmos por toda a cidade de São Paulo, você vai ver que os lixos estão espalhados pelas ruas. Mas se você colocar um aparelhinho lá e marcar as pessoas que estão jogando, só assim que as pessoas vão aprender a não jogar o lixo em praças, nas ruas. Muitas vezes eu passo em ruas que acabou de fazer a varrição. Estou voltando, o pessoal do comércio, que tem obrigação de ter a sua própria coleta de lixo, estão colocando o lixo lá. Então, eu acho assim, falta uma fiscalização efetiva da prefeitura, tanto nessas blitz, porque eu conheço várias pessoas que a carta já está vencida, os pontos já estouraram e continuam dirigindo. Ah, ninguém me para. Eu falei, então. E aí fica esse excesso de multas, a turma diz uma fábrica de multas, e na verdade, se você tivesse uma fiscalização efetiva nos locais, você ia ver e mais bafômetro. O bafômetro só foi aquele momento. Então, era bafômetro em tudo que é lugar. Agora não tem mais bafômetro. Gastaram tanto dinheiro em bafômetro que agora não tem mais o bafômetro. Ninguém vê mais essas blitz. Então, tanto a falta de fiscalização do município de São Paulo, como a questão do estado de São Paulo, que tem que aumentar essas blitz aí. Legal, obrigado, vereador. Olha só, redução de velocidade, vereador, multas mais pesadas e uma quantidade maior de radares, digamos, são mecanismos de controle no trânsito. Mas por qual razão, então, o número de motoristas com mais de 20 pontos na carteira subiu em 50%? Existe um diagnóstico para isso? Falta de fiscalização ou é imprudência mesmo? O diagnóstico que havia antes é que as pessoas que são infratoras, elas são infratoras contumazes. Elas cometem as infrações repetidas vezes. Então, há um número de multas muito grande, mas ela se concentra num percentual da população que continua reincidindo. Ou seja, um volume não pequeno de pessoas, não é a são população reincidentes. toda que comete a multa. Nós percebemos que tem pessoas que nunca foram multadas, e é um grande número. Mas os infratores, eles continuam repetindo. E hoje nós temos uma ferramenta na mão dos nossos jovens que utilizam bem o celular. Eles bebem no barzinho, liga o Waze e sabe onde está a blitz. Ele vai desviando de todas. Isso não foi pego mais. É o aplicativo Dedo Duro. É o dedo duro. Então, acaba que a nossa tecnologia de informação nos impede, muitas vezes, de buscar encontrar essa pessoa que está alcoolizada. O fato é que o Brasil hoje tem uma mortalidade e a morbidade, ou seja, tudo aquilo decorrente dos acidentes, com um custo astronômico. É impossível pagar essa conta pelo SUS, porque os planos de saúde e as operadoras de saúde não pagam esse custo, porque ele é atendido na hora da emergência, o SAMU leva para o hospital público. E ele vai para uma UTI gravíssima, de alta complexidade, e ele só sai dali depois para o hospital, referenciado pelo convênio ou pela operadora de saúde, quando ele já está bem. O custo fica todo para a saúde pública.
Portanto, é um problema sério. Eu vejo, Daniel, que se a gente não voltar àquilo que a Sandra já colocou, o Toninho também, das escolas, se a gente não tratar lá na escola de ensinar os nossos garotos a respeitar essa situação do trânsito, todo esse processo não vai resolver. Diminuiu a velocidade do trânsito da cidade de São Paulo, mas ninguém avisou que as motos também teriam que diminuir. Eu continuo andando a 50 e vejo as motos passando na mesma velocidade. Ficou até mais perigoso tê-los ao lado. Isso é verdade. Bem observado, porque eu também já constatei Não, isso, porque eles todo não andam dia com 50, eu pego eles andam o elevado mais de Costa e 50. Silva. Eles andam uma velocidade maior. Se que eu estou a a gente. 50, eles passam, né? Mais de 100 eles passam. E o maior acidente E passa rápido. que existe é acidentes de moto, desses motoboys. É quase que 90% dos casos de ortopedia nos hospitais públicos se faz os acidentes de moto. Moto e também quem muitas vezes corre no parque e tropeça no skate. Não Pois falta lei nem regra. O Código Nacional de Trânsito é muito claro e diz que as multas de trânsito só podem ser utilizadas para finalidades específicas de fiscalização de trânsito, educação e sinalização de trânsito. Nós temos uma lei da minha autoria aqui na casa, começamos a discutir em 2001, foi aprovada em 2009, 2010 e já está funcionando, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito e Transporte, onde todo o recurso dessa multa fica num caixa único. A Sandra colocou 1 bilhão por ano. E tem que ser usado na educação. Lembra aquele programa que fazia o pare no farol, Sim, tudo aquilo, as faixas que são sinalizadas, tudo. Educação, treinar, ensinar, ir para a escola. Se a gente não fizer uso bem feito, bem qualificado desse dinheiro, nós não vamos continuar, vamos continuar só multando. Enxugando gelo. O ano que vem nós vamos arrecadar 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio, e as pessoas vão continuar reincidindo. Agora, a legislação penal é que tinha que tratar esses que normalmente se envolvem nesse tipo de acidente de uma forma mais dura, porque imaginar que alguém possa matar e com 15 mil reais pode esperar esse julgamento em casa e não vai acontecer em menos de 2, 3 anos, Mais até às vezes. ou mais, então é muito difícil mesmo. A pessoa já sabe que a impunidade é a sua parceira, né? Certamente. Olha só, nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo de a gente analisar uma última notícia. É uma notícia que saiu no portal Globo.com, é a notícia de número 4, tem manchete no ar. Haddad quer ampliar retirada de cercas e muros de áreas públicas. Não, Em julho, a subprefeitura da Sé já tinha tirado grades anti-mendigo. Para prefeito, mudança deixa a cidade mais bonita e segura. A senhora está por dentro dessa notícia? Eles têm um exemplo, inclusive, a reportagem dá o exemplo do Parque Serete, no Tatuapé, que o vereador Toninho Paiva bem conhece, de trocar o muro por grades, para que você consiga ver a paisagem, enfim. Agrada a ideia? Olha, de tirar o muro e colocar a grade, tudo bem. Sim. Agora, tirar as grades, eu quero ver lá na Luz, na Estação da Luz, ali naquele pedaço. Se eles tirarem aquelas grades, ou tirar as grades do Parque Ibirapuera, como é que vai ficar isso? Ou das praças, que tem ali a Buenos Aires, que elas têm as grades, aquilo é segurança. Como é que você vai ficar num Parque Ibirapuera sem aquelas grades? Se já com aquelas grades você tem que ter cautela em algum lugar que você vai fazer a sua caminhada, ou andar de bicicletas ou algo do gênero, você já tem que ter cautela, porque é assaltos, é um monte de acidentes que acabam ocorrendo lá. Agora, sem as grades... Colocar, Daniel, Pois a não. lei do zoneamento trata esse assunto de uma Também. forma muito delicada, mas muito simples. Esses equipamentos sociais que serão construídos dentro de áreas que são hoje consideradas como parques planejados, tem um artigo que diz o seguinte: eles devem ser isolados do ambiente do parque, de tal forma a não tirar a visibilidade, ou seja, tem que ser de forma transparente, com grade e não muro, ou cerca verde. Exatamente isso. Nós precisamos de dar esse aspecto mais clean realmente. Agora, nós precisamos saber exatamente onde é que tem as áreas de risco, em que, deixando sem algum tipo de contenção, nós vamos ter invasão. Vereador. Olha, é notório as invasões nas praças dessa cidade. Não só praça, ao redor dos viadutos, abaixo deles, os moradores de rua. E cada dia aumenta mais. Aquele que passa pela radial tem um ponto aí, Bresse, que, olha, a gente se envergonha que a cidade de São Paulo, a maior cidade desse país, que tem o BIP maior desse país e os maiores de muitos países do mundo, está aqui nesse abandono total.
Infelizmente, a assistência social da prefeitura está desejando muito de um trabalho mais rigoroso e um trabalho voltado para o morador de rua. Porque não adianta só pegar ele, levar para o abrigo, realmente dar uma alimentação e depois abre a porta para eles que eles vão procurar lugar para se abrigar, para dormir. Nós temos vários conhecimentos que está ocorrendo isso. Eles vão se alojar abaixo dos viadutos, nas praças e ainda usar droga, usar bebida alcoólica. Isso é um problema sério de que você fala para atirar as grades dos parques. Eu acho que cada caso tem que ser um caso analisado com muita profundidade. Perfeito. Muito obrigado pela sua análise, viu, vereador? Mas o vereador Paulo Frange tem um comentário. Daí a importância do Conselho Gestor de Parque. Né? Eu acho que isso teria que ser dialogado com eles. Eles sabem exatamente o que é importante para aquele local. Com certeza sabe mais do que a gente. Inclusive, Legal. Nós inauguramos uma pracinha esse final de semana. A primeira coisa que as pessoas que estavam lá, elas me pediram, será que não dá para a gente colocar uma grade aqui? Porque as crianças têm risco de ir para a avenida, tem as pessoas, usuários de drogas, que ficam aqui, e aí a gente teria um controle de quem frequentaria a praça. E com essa segurança que está no nosso país, me desculpa, agora não é momento de tirar a grade, nem para melhorar, até que os muros, eu acho que a gente vai observar melhor quem está lá dentro. Eu acho isso válido. Agora, tirar as grades de onde já existe, eu sou contrário, eu acho isso um absurdo. Registro feito, vereador. Obrigado pelo comentário. Olha só, anteontem, na última edição do Clipe Eletrônico, eu fiz um comentário e até contei um caso no último final de semana, em um acidente que eu tive no Parque do Ibirapuera. Você foi atropelado pelo skate? Não, pior que não. Eu estava correndo e aí um rapaz perdeu o skate veio a mim contra, eu tropecei no skate, caí e machuquei o braço. E ontem, numa reunião de pauta com a Juliana Quintela, a gente estava discutindo justamente se os parques eles fazem um levantamento e se existe uma estatística dos acidentes. E a Juliana prontamente demandou à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e eles, curiosamente, enviaram uma nota agora, enquanto estávamos fazendo este programa. E eu vou reproduzir para você que está em casa. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que não possui levantamento estatístico até o momento sobre o número de acidentes envolvendo a prática de bicicletas e skates em parques municipais. Informamos que boa parte dos parques não possuem locais específicos para andar de bicicleta ou skate e que nos espaços para tal finalidade, quando ocorrem acidentes, os envolvidos geralmente não comunicam à administração do parque. De fato, também não fiz a comunicação. Faço meia-culpa. No Parque do Ibirapuera, os locais destinados para a prática dessas atividades possuem regras de uso. Ela dá o exemplo que na Ladeira da Preguiça não é permitido a prática de skate aos finais de semana e feriados das 10 às 6 da tarde. Mas olha que muita gente usa nesse horário, hein? Já na Marquise, há placas indicando as áreas onde é possível andar de patins, skate e circulação de pessoas. No ciclo, há placas indicativas orientando sobre a velocidade permitida. Quem envia a assessoria de comunicação e imprensa da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Obrigado pela resposta e por compartilhar essas informações com o público da TV Câmara São Paulo, aqui do Clipe Eletrônico. Muito obrigado, de verdade. Bem, vamos encerrar o programa, não temos mais tempo, mas há tempo para a saudação final dos vereadores. Vereadora Sandra Tadeu do DEM, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui, agradeço àqueles que estão nos assistindo pela paciência, estamos à disposição aí no nosso gabinete para qualquer reivindicação ou qualquer outro problema, que nos procure aqui para a gente estar tentando ver se resolve. E eu gostaria só de dizer o seguinte, acidentes lá no Ibirapuera ocorrem, porque eu tenho o costume de andar de bicicleta, é um absurdo. Tem pessoas que andam na alta velocidade e tem pais com aquelas criancinhas com a bicicletinha ali. Eu não sei como não tem acidente ali. É um absurdo isso. Eu acho que eles deveriam olhar de uma maneira melhor para que pudesse fazer algo diferente lá para que não haja acidentes. Que acidentes acontecem. Comentário final do vereador Toninho Paiva. Obrigado, vereador. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez aqui da gente esse bate-papo gostoso, onde nós inteiramos dos problemas da cidade,
na reivindicação dos telespectadores, e cada um da opinião dos seus vereadores, e a sua participação sempre é muito importante. Muito obrigado pela gentileza, vereador. Agora, a saudação final do vereador Paulo Frange, do PTB. Obrigado mais uma vez por sua participação, vereador. Obrigado, Daniel. Vai aqui um comentário e um conselho. Claro. A nossa experiência como cardiologista é que os acidentes que acontecem em ambientes domésticos, em casa mesmo, ou nas áreas comuns de prédio, quando envolve patins e skates, são os mais graves, porque a projeção do corpo para frente, quando essa pessoa cai, tropeça numa situação dessa, geralmente envolve grandes fraturas de colo de fêmur, coluna, etc., principalmente com o idoso. Mas os acidentes no jovem, quando também escorregam ou tropeçam nesse tipo de patim e skate, as fraturas são mais graves do que nas quedas comuns ou quando você cai do cavalo ou cai da bicicleta. Esse é um estudo que nós fizemos uma vez em pronto-socorros que atendia ortopedia, mas é uma coisa muito curiosa. Para vocês que têm, quem é usuário de skate e patins em casa, guarde no lugar seguro, não deixe no meio da sala, nos corredores, à noite, é um perigo. É uma área extremamente perigosa. Os grandes acidentes acontecem em casa. 13% das internações de ortopedia ainda são acidentes que acontecem no ambiente doméstico. Para vocês, obrigado pela participação e vamos continuar trabalhando. Não deixe de participar da lei do zonamento, entre no site da Câmara, participe, deixe seu comentário, a bronca. Nós estamos aqui para ouvir, ouvir e ouvir. Muito obrigado pela participação, vereador. Bem, infelizmente nós não temos mais tempo, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Continue com a programação da TV Câmara São Paulo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.